Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Crescendo Espiritualmente. E no vídeo de hoje iremos falar sobre os Senhores do Abismo, as entidades mais obscuras do umbral. No mundo espiritual, conhecido como quinta dimensão, existem vários planos dimensionais, que são divididos em esferas. No livro Nosso Lar, de Chico Xavier, de 1944, relata que existe em torno da Terra uma grande quantidade de matéria que não é perceptível aos habitantes da terceira dimensão, o mundo material em que vivemos. A Terra mais parece com uma cebola, com várias camadas seguindo a força da gravidade. As matérias mais tensas se agregam nas regiões mais próximas ao núcleo da Terra, movidas pela força da gravidade. As energias mais leves e puras habitam as regiões mais elevadas da atmosfera do orbe terrestre. A zona mais sombria e tensa fica abaixo da crosta terrestre, uma zona onde até os espíritos mais evoluídos têm dificuldade de entrar ou de sair. Os praticantes de magia negra de invocação chamam essa região de zona malva, ou astral inferior. Esses magos usam da magia de invocação de Salomão, a magia de Goetia, e invocam por meio das chaves salomânticas entidades trevosas que são príncipes e potestades do abismo, que controlam regiões de legiões, onde contém legiões do mal, e escravos espirituais, espíritos perturbados que não conseguiram se apegar da vida terrestre. Os primeiros relatos surgiram com a obra de Ranieri, amigo pessoal de Chico Xavier, conhecida sua obra como O Senhor do Abismo, ou O Abismo. Depois tivemos algumas outras obras, das quais eu acredito serem muito importantes, como o livro de Erg, que foi um planeta, um 10º planeta que há muito tempo foi destruído, relatado no livro de Roger Freud, onde relata uma antiga civilização que foi invadida por seres draconianos, que causaram a destruição do planeta. Erg e boa parte desses seres foram exilados na Terra, onde acabaram criando uma zona de trevas. A localidade conhecida como Zona Malva habita abaixo da crosta terrestre, ou simplesmente paralela à dimensão em qual vivemos. Na Zona Malva existem cidades e reinos e aldeias, todas sob o domínio da adoração a esses deuses antigos, que são exilados de outros mundos ou simplesmente habitantes de antigas civilizações da Terra. Existe uma grande quantidade de relatos sobre a existência dessa dimensão. Há quem diga que nessa região existem guerras entre moradores das sombras, guerras entre os dois lados, ou os dois tipos principais de raça, que seriam os dragões, as antigas entidades extraterrestres invasoras do planeta Erk, e existem os magos negros, que estão divididos entre os dois tipos de habitantes, os antigos magos negros que seguiam os dragões no planeta Erk, e os que não são draconianos, que são os antigos magos negros provenientes dos mundos das civilizações perdidas de Atlântidas. A Atlântida foi uma civilização que chegou ao seu fim com a corrupção moral pela magia negra. E o seu fim é dado que foi numa grande enchente, que é conhecido universalmente também como no dilúvio de Noé, a qual recebeu grande influência com a chegada dos draconianos na época anterior ao dilúvio, né? Essas entidades do mal, das entidades sombrias. Eu falo do mal porque o mal, ele, na verdade, é relativo, mas do ponto de vista seres que têm uma atividade mais egoísta, né? que praticam mais individualidade. E um vídeo à parte ele falar melhor sobre o comportamento de certas entidades, como o dos dragões e também dos magos negros, mais detalhadamente. Então vamos agora. Um dos relatos sobre a vida dos habitantes dessa região, que chama a atenção, se encontra no livro Manual Prático de Viagem Astral, onde o autor relata ter tido experiências fora do corpo com magos negros. Vamos ler um pequeno trecho. Numa noite, como de costume, saí fora do meu corpo. Frente à minha casa, ainda não sabia onde ir. Caminhei pela rua deserta, até a esquina. De repente me senti como que puxado para baixo. Na realidade, fui sugado por um redemoinho de energia. Às vezes, redemoinho de energia, como gosto de chamá-los, pois tem mesmo a aparência de redemoinhos, surge de repente no astral.
são na verdade portas para o mundo do astral inferior. São manifestações natural do astral. Quando se cai num desses redemoinhos de energia, que na verdade são vórtices, sair deles não é difícil. Apenas se deixa levar rodopiando e usando essa velocidade de um impulso para fora dele, e pronto. Mas gosto mesmo de deixar as coisas acontecerem por isso. Por isso deixei-me levar para dentro. Então entrei no astral inferior. Não existe diferença que possam distinguir o astral inferior do astral normal. Apenas a sua vibração, que é um pouco mais tensa. Eu estava numa igreja, algumas pessoas ali oravam. Véus cobriam as suas cabeças e estavam concentrados em suas preces. Mas de repente surgiram dentro da igreja outras 5 pessoas. Eram magos negros e usavam suas vestes características. A veste de um mago negro é como as vestes de um monge, apenas acrescida do capuz que lhe cobre a cabeça e lhe oculta o rosto. Essa veste, na realidade, é uma espécie de manto protetor. O capuz lhe protege a mente e o cordão amarrado na cintura protege o seu plexo solar, que são seus pontos principais. Havia contenda entre eles. 4 deles contra 1. Estavam travando um duelo psíquico. Não existe paz entre os que seguem a mão esquerda. Sempre existe contenda. O motivo das contendas é o mesmo motivo que aqui na Terra os homens causam as suas contendas, que seria o poder. Fragmento do livro Manual Prático de Viagem Astral, de Tetagrama. Como vimos, não há paz entre os senhores do abismo. Além dos magos negros, temos os draconianos, que são o topo da hierarquia sombria da Zona Malva, e de tal forma que são capazes de negar a possibilidade de se reencarnarem. Eles negam completamente o plano evolutivo superior posto à Terra. De acordo com as fontes, o corpo astral tem um limite de tempo de existência no mundo espiritual. Podemos suportar até 200 anos. Isto em uma realidade comum na Terra. Os draconianos, como sendo criaturas provenientes de outros mundos, petrificaram seus corpos astrais e passaram a atuar no plano mental. O poder mental que envolve toda a Terra, controlando a taxa de criminalidades do mundo e guiando mentes como as mesmas afinidades e a cometer guerras. O objetivo desses seres é destruir a Terra para se libertarem do campo que aprisiona-os aqui e poderem voltar para o mundo de origem. Já os magos negros, que são contra o domínio dos dragões, diferem em aceitar o plano reencarnacionista. Eles diferem nesse ponto, porque os magos negros eles aceitam se reencarnarem. Eles se reencarnam sempre em localidade de poder e governos da Terra. Como no caso, eles são os idealizadores supostamente do Holocausto nazista. Muitos deles se reencarnaram durante a Segunda Guerra Mundial. Hitler e muitos outros eram magos negros encarnados na Terra, com a pretensão de levar o domínio das sombras para a Terra. Que era a mesma objetividade que tiveram em Atlântida também num passado distante. Eles lutavam entre si, uma disputa entre raças também. Um dos motivos da queda de Atlântida exatamente foi a disputa entre raças, a superioridade entre raças. Os magos negros talvez sejam os menos hostis do abismo, pois são dotados de inteligência elevada e visão e o controle da humanidade, com o fim de proliferar o materialismo, que para eles é visto como um tipo de evolução espiritual, mantendo a sociedade na satisfação de suas atividades. Portanto, eles são bem capitalistas, não é? Certa vez, em minhas experiências espirituais, pude ver como no mundo astral existe um sistema de controle psíquico. Existem pirâmides negras. Em uma experiência que tive, que contarei em um próximo vídeo, falarei a respeito das pirâmides negras do astral, as quais os magos negros controlam o sistema material humano, como a taxa de criminalidade e o uso de drogas, a política e as orgias, com o fim de vampirizar e nutrir seus corpos astrais por mais tempo, ou simplesmente pelo prazer do controle mental. Então, as entidades do abismo, elas visam controle mental. Muitas vezes, em muitas reuniões espíritas que eu participei, eu encontrei várias entidades, e a maioria delas tinha um controle mental sobre as suas vítimas, tanto físicas deste mundo como do outro plano. De alguma forma, no mundo espiritual existem moedas de troca, enquanto que aqui usamos um dinheiro material que supostamente simbolizaria valores. No mundo espiritual, moeda de troca
a energia. É energia, é sentimentos, emoções, tudo isso gera energia no outro plano. E quando eles têm vários seres acoplados a eles mentalmente no seu campo psíquico, eles conseguem utilizar dessa energia para determinados fins de sobrevivência naquela realidade. Os senhores do abismo, no caso os invocados por magia negra como Goetia, você pode estudar um pouco de Goetia salomânica, no caso, citar o nome de um demônio aqui, do Goetia, que na verdade é um deus antigo, Orobas. Orobas ele é uma entidade que tem a seu serviço muitas legiões, e esses espíritos são todos sob o controle dele. É como se uma coisa, na minha vasta experiência em reuniões mediúnicas, é que os espíritos do outro lado, eles crescem nessa hierarquia do abismo. Parece que eles vão comprando, controlando, assediando outras entidades no mundo espiritual, ou também vida, que eles vão atormentando certas pessoas, levando ela ao vício da bebida e de drogas, e essas pessoas desencarnam, morrem, levam a suicídio, e essas almas ficam presas ao seu campo mental, psíquico, e acabam sendo escravizadas na outra realidade, dentro daquele contexto. Imagine a nossa realidade do mundo material. Imagine durante a colonização dos europeus no nosso país. Eles pegavam índios e tinham mão de obra barata, né? Eles não gastavam nada. Então, é a mesma coisa do outro lado. Existe o sistema de escravidão ainda, mas é uma escravidão mental. Eles têm servos que são como zumbi e eles usam para determinados trabalhos. Muitas vezes em reuniões mediúnicas eu pude ver certos espíritos que estavam naquele lugar a mando de outros espíritos superiores do umbral. E esses espíritos que levavam eles para fazer certas coisas relativas a certos trabalhos, como trabalhos de magia, de certos magos negros encarnados na Terra que usavam de magia negra em amarrações e trabalhos desse tipo. E eles têm uma moeda de troca. O pai de santo, o magro, ele dá a oferenda, que no caso a oferenda é uma energia vital. E as entidades dividem aquela energia e mandam certas entidades cumprirem a tarefa delas. E elas estão vampirizando tanto as vítimas como a pessoa que está fazendo também. Então esse é o vídeo de hoje, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas e até o próximo vídeo, e compartilhem e curtam o nosso canal. Tchau!